Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast maravilhoso, podcast Terapia na Veia, conectando raízes para você pensar, sentir e principalmente curar. Eu sou Flávio Monteiro. Eu sou Edna Monteiro, esposa desse queridíssimo. Para nós é um prazer, é uma honra. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco no primeiro episódio do nosso podcast, que vai ter muita coisa boa. Essa é digníssima, minha esposa, somos marido e mulher e somos um casal terapeuta. Essa logo que vocês estão vendo aqui, esse IR, é do nosso Instituto de Terapias, o Instituto Refúgio. E essa logo é bem significativa, inclusive esse nome, como a maioria das coisas aqui, quando se trata de nomes, foi a Edna que escolheu. E esse nome foi escolhido justamente por causa do propósito principal do nosso trabalho, que é oferecer, acima de tudo, um refúgio emocional para todas as pessoas que passam por problemas emocionais, por traumas, por dores e similares a isso. E, claro, trazer refúgio, mas também trazer cura, trazer solução para os problemas. Na verdade. Inclusive, quando eu escolhi esse nome, refúgio, foi baseado em tudo que as pessoas falavam pra gente. Toda pessoa que vem aqui faz uma reunião de avaliação e, geralmente, a gente escuta muito uma frase: essa é a minha última tentativa, porque eu já tentei de tudo, já passei em diversos profissionais e eu estou tentando pela última vez. Então, eu sempre senti que as pessoas buscavam esse refúgio. Nada mais justo, né? Então, pensei em refúgio, terapias e treinamentos, né? A gente também dá treinamentos, não só fazemos terapia, mas a gente também dá treinamentos. Então, por isso que nós fundamos esse instituto. Somos sócios, tanto sócios profissionalmente como sócios na vida. Então, essa é a nossa marca. Exatamente. Então, se você vê a gente se chamando de meu amor para lá, né, paixão para cá, fiquem tranquilos, né? É o nosso natural. A gente sempre fala para as pessoas que a gente não sabe ser de outra forma que não seja a gente mesmo, né? Então, vocês vão ver a gente sendo nós, de forma muito espontânea, muito descontraída, falando aquilo que vem do coração, porque é o nosso jeito de funcionar. A gente não sabe fazer isso aqui de outra forma. Certo, meu amor? Certeza. E queremos contar para vocês um pouquinho de como chegamos até aqui. A gente está hoje nessa mesa, trabalhamos com terapia já há alguns anos, já ajudamos, você contou, eu já perdi a conta. Muitas centenas de pessoas, já perdemos a conta. Tanto na terapia individual, quanto nas mentorias, nos cursos, várias turmas que a gente já fez. E hoje escolhemos estar aqui, principalmente porque dessa forma a gente consegue trazer essa mensagem maravilhosa que transforma tantas vidas para muito mais pessoas. Dessa forma que a gente leva isso para o mundo todo. E vamos contar um pouquinho de como chegamos até aqui. Eu quero começar ouvindo a nossa maravilhosa, quero que ela conte para nós. Meu amor, Dona Edna Santos Silva Monteiro. Gostaria de lhe fazer a primeira pergunta, que é: como é que a terapia apareceu na tua vida? De onde saiu? Assim, como é que você descobriu? Nossa, existe terapia. Conta pra gente. Então, antes, alguns que me conhecem há mais tempo sabem que eu trabalhava antes com buffet, né? Eventos e tudo. Tinha uma equipe, trabalhei muito fazendo comida, fazendo eventos incríveis. Só que uma certa vez eu estava fazendo serviço voluntário e tinha uma amiga ali que ela já tinha ingressado na reflexologia. E eu me apaixonei assim pelas coisas que ela falava. Ela era formada em fisiognomonia, né? Mais parecido com traços de caráter, talvez. Porém, é um estudo um pouquinho diferente. Estuda mais o rosto, né? Os traços de caráter estuda todo o corpo. E ela tinha a leitura dos pés. Então, só de bater o olho no pé, ela sabia a personalidade da pessoa. De momento, eu achei assim aquilo um pouco estranho. Eu já tinha tido contato com a auriculoterapia, que eu achei incrível. Que legal, né? Uma técnica. Você melhora ali o emocional, melhora o seu sono, a saúde. E eu achei incrível aquilo. Só que depois tive acesso então, a essa amiga. E aí eu fiquei assim, maravilhada, ao mesmo tempo assustada. Como que uma pessoa bate o olho no meu rosto, sabe como funciona, tudo casou certinho. Geralmente a gente pergunta se não é de Deus, não, né? Esse negócio é certo. Esse negócio é meio místico aí.
E ela também olhou os meus pés e eu falei assim, gente, que incrível, amei isso aqui. E eu fiquei curiosa, eu falei assim, como é que funciona então para fazer um tratamento? Então eu passei a tratar com ela. E ali foi onde eu descobri que existia uma Edna além daquela Edna que eu conhecia. Tinha uma Edna interior muito mais profunda. E foi onde eu passei a olhar para dentro de mim, com aquelas técnicas que ela fazia, aqueles pontos que ela ia encontrando, ela ia me explicando os conflitos que eu tinha. E aí eu falei, opa, peraí, então. E a mente ia fazendo assim. E aí a mente começa. Você vai começando a ligar vários pontos, a ligar a sua história, o que você sente, o seu passado, a sua ancestralidade, tá tudo aí. E eu acho incrível, né? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, temente a Deus, que ele criou o nosso corpo e a nossa mente de uma forma que tudo que acontece com a gente fica registrado em nós mesmos. E eu achei isso incrível. Desde a fase intrauterina, tudo tá aí. No teu pé, no teu rosto, as marcas estão aí. Então eu falei assim, é uma coisa que não tem como você fugir, não tem como você esconder. Está tudo aí. E aí eu fui emergindo, e eu perguntava muita coisa para ela durante as sessões. E ela foi me achando muito interessada. Ao passo que eu me interessava cada vez mais e eu queria saber tudo, eu parava assim para ouvi-la, eu queria saber tudo que ela tinha para me dizer. Ela falou assim, ela me chamava de Dinha, meus mais próximos me conhecem como Dinha. Ela disse assim, Dinha, você tem um perfil para terapeuta. Eu? Mas eu quero me tratar. Ela falou assim, você vê o ser humano muito além da casca. Aquilo me marcou muito, porque era realmente isso que eu sempre sentia, porém eu não sabia dizer em palavras. Mas desde criança eu observava muitas pessoas, os comportamentos das pessoas e eu fazia muitas comparações com as famílias. E eu queria muito entender as coisas, porém não tinha resposta. E quando ela me disse isso, ela falou assim: olha, eu vou te dar uma sugestão. Faz um curso básico para você ver se você se encaixa nisso, se você se encontra. Aí eu realmente fiz um curso básico. Meu primeiro curso de formação para terapia foi o resgate da criança interior, né? Curso para autoconhecimento. E ali eu falei assim, meu Deus, eu não quero parar. E a maioria dos nossos colegas de profissão vão se identificar. Todos começaram se tratando. Se apaixonam e aí depois vai fazer uma formação. Não tem como. A gente até brinca aqui, por exemplo, quando a gente está num curso, num evento que encontra aquele monte de terapeuta, a gente sempre brinca assim. E o terapeuta é um ex-doido, né, por assim dizer. É um doido furado. É um doido furado. Aquela pessoa que tem cheio de problemas, cheio de treta, cheio de bagunça na vida, foi segurando. Quando chegou uma hora, eu falei, caramba, tem que passar esse passo. Geralmente é assim. Exatamente. Então eu fui entendendo as minhas raízes. Eu fui aprendendo a pensar. Eu fui aprendendo a olhar para dentro de mim e, ao mesmo tempo, ir me curando. Porque quando você olha para dentro de você, você vai se curando. Porque você vai se conhecendo. Tem um mentor nosso que fala muito isso, né? José Roberto Marques, ele diz: quanto mais você se conhecer, mais você vai se curar e automaticamente você vai se potencializar. Então foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui ficando mais potente, e eu não parei. E eu fui fazendo inúmeras formações. Então eu fiz acupuntura estética, fiz reflexologia, podal, fiz traços de caráter, e eu fui cada vez mais me aprofundando. Só que eu ia sentindo que eu tinha um desejo de não parar. E aí aquilo ia me interessando, me interessando, me interessando. Até que, por fim, eu cheguei na terapia sistêmica, que é a que a gente aplica hoje, né? Nessa época a gente já estava se conhecendo, né? Foi aí onde a gente se conheceu. A gente se conheceu num workshop, ele buscando autoajuda, e eu já estava ali ajudando outras pessoas, né? A se cadastrar, então eu estava ali como um suporte. Então,
você já estava do outro lado, porém querendo expandir mais a mente, né? E aí a gente foi se aprofundando, onde então a gente decidiu viver a vida juntos, compartilhar a vida. Foi onde depois que a gente já estava quase noivo, a gente já estava noivo, né? E aí onde a gente fundou o Instituto. A gente estava noivo. Estávamos noivos. Estávamos noivos, a gente, daqui uns 6 meses a gente ia casar, era algo assim, né? A gente foi no comecinho do ano. A gente fundou oficialmente, a gente já trabalhava antes com isso, né? Mas ainda sem como parceiro. Isso, exatamente. Então foi, de forma resumida, foi essa minha trajetória, onde eu vejo que todas as pessoas sentem a necessidade e precisam de um olhar mais profundo. Cada um do seu jeitinho teve uma infância onde, claro, crianças são seres insaciáveis na visão como pais agora, né? Criança é um ser insaciável. Então você sempre sente que faltou alguma coisa, faltou um olhar para mim. E é onde a gente encontra isso na terapia. Eu encontrei esse olhar na terapia e hoje eu posso proporcionar isso também para as pessoas. Então foi esse caminho que eu amo, tenho muito orgulho de ter percorrido e para mim é uma grande satisfação isso ter se tornado uma missão para mim, porque o meu propósito é realmente ajudar as pessoas a se olharem de uma forma mais profunda e ao mesmo tempo eu olhando para essas pessoas de uma forma mais profunda. Claro, eu contei sobre mim, querendo saber dele. Por que que você se atraiu, então, à terapia, principalmente à terapia sistêmica? Fale, meu digníssimo. Vamos lá. Minha história é longa, eu não vou contar minha história toda aqui, porque eu me empolgo já com umas 3, 4 horas só para eu contar minha história de vida. Então vamos dar uma enxugada e falar especificamente como é que eu encontrei a terapia. Bom, como eu falei numa outra oportunidade, eu vou contar em detalhes. Mas resumindo, eu vim de uma família bem disfuncional, fui criado só pela minha mãe, recebi muito amor da minha família materna, fui criado só por ela. Mas, claro, todos ainda com muitas dores mal curadas, muita coisa fora do lugar hoje, claro, de forma profissional e técnica, eu tenho essa visão. Fizeram o melhor deles, mas tinha muita bagunça, muita coisa fora do lugar. Então, eu cresci cheio de feridas, cresci com um vazio enorme da falta do meu pai, como eu falei. Tinha ele, era só eu e minha mãe, né? Minha avó, minhas tias, o pai, a família toda paterna não tinha. Então, tinha esse buraco no peito que eu carreguei a vida toda, quase a vida toda, é isso. Enfim, e a coisa foi indo dessa forma, né? Ainda mais sendo lealdade paterna. Eu sendo o primeiro, lealdade paterna. Quem já fez terapia sabe disso. Se você não fez, vem que você vai descobrir se você tem lealdade paterna ou materna. Isso aí. Enfim. E chegou num ponto da minha vida, eu já tinha ali meus 26 anos, mais ou menos, para 27, mais ou menos nesse período aí. E eu estava muito mal. Estava numa depressão, assim, muito profunda. A pior época da minha vida emocionalmente. Eu estava em vias de tirar a minha vida. Eu lembro que eu tinha decidido já, na minha mente, que eu ia fazer isso. Eu morava na época próximo de uma linha do trem, lá no Rio de Janeiro, né? Agora estamos em São Paulo. E morava perto do ponto final, da estação final de uma linha do trem lá do Rio. Tinha um buraco, um muro que protegia, onde as pessoas passavam de um bairro para o outro ali, uma passagem a pé, né? E mais na frente um pouco, a estação final. Eu já tinha planejado tudo, né, gente? Eu vou entrar nesse buraco, vou ficar escondido atrás do mato desse, que tinha parte lá com o mato agora enorme. À noite ninguém vai me ver. Por mais que o trem já esteja chegando devagar nesse final, aqui, a hora que eu chegar, para que ele chegar aqui, mesmo devagar, não vai dar tempo de frear e aí pronto, resolvo o meu problema. E eu fiquei com isso na mente muito tempo, né? Passando por uma série de problemas na época, dificuldade de relacionamento, estava tudo no carro, tudo bagunçado. E eu lembro que eu vi uma matéria no jw.org, né, que é o site da nossa religião, nós somos TJ, e aí eu procurei ali, falei, gente, eu vou procurar uma ajuda do Criador, somos cristãos, somos, né, pessoas tementes a Deus. Eu falei, gente, deixa eu primeiro procurar uma resposta aqui e ver se Deus me ajuda. Fui lá, entrei, procurei sobre suicídio. E ali, eu não vou lembrar em detalhes, mas já faz muitos anos isso, mas eu vi uma matéria que ela listava o passo a passo que a maioria das pessoas que chegam a cometer o suicídio seguem. Eu falei, não vou lembrar de tudo, faz muito tempo, mas 3 deles me chamaram a atenção. O primeiro era não falar para ninguém. Eu não tinha falado para ninguém, estava só dentro da minha cabeça. Né? A grande maioria das pessoas que chegam
ao ato em si, elas guardam para si. Não saem contando para ninguém. O segundo era o animal de estimação. Você já tinha um plano do que fazer com o teu animal de estimação. E tenho ainda uma labradora, a Maria, e eu já tinha planejado tudo, né? Tinha uma amiga minha que morava numa cidade vizinha, já tinha cuidado dela por um tempo. Era meio que uma guarda compartilhada. Eu morava na casa da frente, tinha um casal, obviamente, que morava no fundo, e ela, esposa, né, desse amigo, ajudava ele a cuidar quando eu não estava. E a Maria gostava muito dela, e ela da Maria falou, gente, eu vou lá, vou largar a Maria lá dentro, que a hora que ela vê, ela já vai reconhecer e vai ficar. E vou fazer o que tem que ser feito, né? E também, assim, uma espécie de despedida, uma carta de despedida, algo, cada um tem o seu jeito, mas a pessoa que quer fazer isso, ela já planeja uma espécie de despedida, né? O que vai fazer, com quem vai avisar, se ela escreve uma carta, ela deixar um tipo de mensagem. Eu já tinha tudo isso planejado. Então, ali naquele momento, me deu um estalo. É como se a minha mente olhasse e falasse, gente, peraí, eu já estou muito perto dessa beirada aqui. Eu achei que eu estava caminhando para ela, mas pelo visto eu já estou aqui. Tá bem perto disso acontecer. O meu primeiro pezinho já está chegando aqui na beira do precipício. Uhum. Aí aquilo me deu um primeiro estalo assim de, opa, peraí, você precisa dar mais atenção para isso do que você achava que precisava. Eu já estava fazendo terapia na época, fiquei anos fazendo terapia, os tradicionais, todo mundo faz, com psicólogo, com psiquiatra, com remédio. O do psiquiatra, sinceramente, o remédio não me ajudou, até piorou, muitos efeitos colaterais também por período curto, depois parei, porque me fazia muito mal. O remédio era muito forte e não resolvia, né? Eu sempre fui um cara, até na minha antiga profissão, eu era construtor, mais voltado para a decoração. E eu sempre fui um cara assim, muito de resolver. Praticidade, vamos lá, o que realmente resolve. Não ficar enrolando, ajudando um pouquinho daqui, ajudando ali. Não, eu quero resolver de fato. O tratamento com os psicólogos, já passei por vários psicólogos, ajudava a ir lidando com o problema, a resolver que era bom ou não resolvia. Eu nem sequer entendi o que era depressão. Cada um falava uma coisa. Eu sou um cara muito lógico, muito racional. Eu brinco com as pessoas falando que eu gosto de ir no porquê, do porquê, do porquê das coisas. Eu gosto de entender até a última raiz possível das coisas. E eu não entendia isso. Eles conversavam muito comigo, mas eu não entendia. Tá, beleza, você está falando que tem a ver com isso, mas isso aqui está a primeira camada dessa cebola figurativa, né? E a camada lá do fundo, a última camada dela. E eles não sabiam me explicar. E aquilo foi indo, né? Eu já tinha dado esse primeiro estado, eu preciso tomar mais cuidado com isso, que eu achava que tinha, que eu estou muito perto. E nisso, uma amiga minha de uma cidade vizinha, ela tinha feito o curso do Corpo Explica, dos traços de caráter. Tinha se formado como analista corporal, se eu não me engano, foi na turma 1 que ela fez. Eu já estava pesquisando muita coisa por conta própria, porque quando eu esse estágio, eu tinha alerta, pesquisava muito, YouTube, Google, o que tinha disponível, eu consumia, lia livros, mas ainda assim ajuda, mas não resolve. Você já estava na pandemia, é isso? Não, foi antes da pandemia. É porque foi aí, a gente já tinha mais acesso a... Na pandemia deu um estouro, né? Já vou chegar nessa parte. Uhum. E aí, uma vez, a gente foi almoçar com essa amiga, e vários amigos, aliás, num restaurante lá no Rio de Janeiro. E aí ela começou a falar, ela pedia, perguntar primeiro, de forma bem descontraída, ele perguntava, posso falar dos seus traços? Aí se a pessoa autorizasse, ela começava a falar. Aí dava uma resumida dos traços e falava, igual aconteceu com você, da tua amiga, né? Foi mais ou menos por aí, só que comigo foi nos traços de caráter. Ela foi falando de cada um e a gente, todo mundo ali se conhecia muito bem, né? Eram amigos bem próximos. E casava certinho, tudo que ela falava batia certinho. Aí ali já me despertou esse negócio do porquê, do porquê, do porquê. Eu falei, gente, esse negócio é profundo. Isso aí vai na raiz das coisas. E aí chegou na minha vez, claro, pode falar das traços aí. Ela falou e deu certinho o jeito que eu funcionava. Eu falei, gente, é isso. Aí ela falou, já sei até por que você tem tua depressão. Gente, então tem alguém que sabe o verdadeiro porquê da coisa. Então aquilo ali foi abrindo já minha mente. E a partir de então eu comecei a estudar traços de caráter. E aí consumi isso aí, né? De forma alucinada, gente, isso aqui é muito bom, preciso consumir. Eu tenho muita gana de conhecimento, amo estudar, então caí dentro, estudei muito. E fui me aprofundando no que eram os traços de caráter, né? Então, assim, eu ainda tinha depressão, ainda era forte, mas ali eu já tinha dado o primeiro levante. Digamos que eu não estava no fundo do poço, eu já tinha subido uns 2, 3 degraus do fundo, né? Já não estava mais na beiradinha aqui, já tinha dado os 3 passinhos para trás. Até porque os traços de caráter, eles trazem autoconhecimento, né? Isso. Já é uma linha que ajuda, porém não é o que vai resolver a depressão. Exatamente. Traço de caráter é uma coisa assim, maravilhosa. Uma ferramenta maravilhosa. Incrível, a gente usa os tratamentos até hoje, né?
Só que para problemas profundos como esse, ele não resolve. E aí, beleza. E aí, tinha uma amiga minha. Essa amiga era uma figura materna, né? A filha dela mais velha, que tem a mesma idade que eu, e o outro filho dela, idade bem próxima, mas era quase um dos meus melhores amigos, o filho dela era essa amiga, né, era uma mãezona de todo mundo lá, da nossa galera dos jovens na época. Jovens que já, nessa altura já estavam adultos, né? E ela estava estudando terapia e ela estava consumindo conteúdo sistêmico do Fernandão, o grande Fernando Freire. Fernandão, beijo, conhecendo você pessoalmente, não tem muito tempo, e você está convidado para participar aqui. Será um grande prazer recebê-lo. Esperamos vocês aqui. Ó, o bonequinho do Fernando Freire. Então. Eu tenho a assinatura do Fernandão aqui, tá, gente? Dá licença. Eu sou metido, tá? Mas é isso. Aí ela estava consumindo já bastante do Fernandão. Como eu o chamo carinhosamente, tá sendo. Com licença, Fernandão, te chamo assim com muito carinho. E quando ela começou a falar, assim, a base da sistêmica para mim, das leis sistêmicas, falou de Bert Helling, isso e aquilo, gente, nossa, lembra que eu falei da mente? Minha mente fez isso. Falei, gente, é isso aqui. É isso aqui. Ele mostrou para mim, ela tinha. Não, nessa altura eu não tinha comprado bonequinho, não. Ele mostrava os vídeos dele com os bonequinhos. Ela comprou dela depois. E aí mostrava, explicava sobre constelação e tudo fazia muito sentido. Era como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos. Assim, absolutamente todo tipo de problema familiar, problema emocional, problema relacional, tudo a sistêmica explicava a verdadeira raiz do problema. Mas como eu falei, eu estava achando aquilo maravilhoso. Né? Nessa altura eu já estava morando sozinho, estava reconstruindo minha vida, tinha recomeçado praticamente do zero, mas ainda estava mal. Eu conseguia fazer minhas coisas, mas a depressão ainda estava forte. Chegava o final de semana, eu ficava arriado, me recuperando a semana toda, ali, me desgastando, consumindo minha energia interna. Né? Para sábado e domingo na fossa, recuperava, e segunda caía dentro de novo para fazer dinheiro, para me sustentar, enfim. Era esse ciclo maluco aí. E aí ela virou para mim e falou, Flávio, faz tratamento com essa pessoa aqui. Ó. Essa aqui é uma irmã nossa, ela é maravilhosa, ela é incrível, é isso. E essa pessoa é a Sheila Hansen, a nossa... Eu brinco que ela não é mais nossa terapeuta, porque agora ela é nossa madrinha de casamento. Exatamente. As palavras dela, agora nós somos compadre e convite. Beijo, então, Sheila. Um grande beijo. Amamos demais vocês e sua família. Demais. Em breve a Sheila vai participar com a gente. Esperamos você aqui também, tá? Com certeza. Mas aí foi isso. Eu sou um cara decidido. Se é para fazer, vamos fazer. Eu sou decidido com as coisas. E aí eu fui. Não posso ter contato? Tem. Aí fui lá, marquei quanto era, não sei o que. Tá, me dá até tal dia, e até, se eu não me engano, eu estava terminando um serviço. Eu falei, em até 10 dias eu vou terminar um serviço que eu estou fazendo, vou receber e eu vou pagar você. Sei que deu uns 3 dias depois, eu já estava com o dinheiro, já fiz, me passa teu Pix aí. Ó. Caramba, você é rápido. Eu falei, aquilo é para ontem as coisas, eu quero resolver isso. Eu fui decidido mesmo. E ali foi onde eu fiz a minha primeira constelação de música, que eu já fiz até hoje. Foi onde eu realmente conheci essa maravilha aqui, constelação com bonecos. E ficou tudo muito claro. Tudo, absolutamente tudo. Tudo o que era realmente a depressão, o que era a minha depressão. Existe uma diferença, em outros episódios a gente fala sobre esse assunto, né? Mas tem a depressão de uma forma geral, tem tipos de depressão dentro desse todo. Ela explicou tudo. Não foi mágica, não foi do dia para a noite, claro, mas ali em 3 sessões eu entendi o que eu tinha que fazer e foi só aplicar. E como eu sou determinado, sou um cara decidido, faço o que tem que ser feito, eu fui aplicando certinho, aí o resultado foi quase que mágico. 3, 4 meses eu já era outra pessoa, aplicando certinho o que eu aprendi na terapia. Foi aí, aliás, nessa época, eu tinha acabado, eu ia me constelar, aliás, né? Foi quando essa nossa amiga, que acabou virando nossa amiga em comum, né? Me recomendou a terapia sistêmica, foi onde eu assisti um workshop do Fernandão, com você, né? Participamos de alguns eventos, de cursos juntos, a gente começou a conversar, aí logo em seguida eu me constelei, a gente conversava sobre isso, estamos conversando até agora. Né? Sim, o primeiro workshop que onde foi a gente se viu, mas na verdade foi um contato bem assim, frio, por assim dizer, que eu estava ali te ajudando a entrar, foi dar cartas que abrir. Exatamente. Isso aí, é do Fernandão, acho que foi logo em seguida, na outra semana. Na outra semana, você falou que ia ter o workshop do Fernando Freitas. Isso. Foi aí onde também a primeira vez que eu assisti um workshop do Fernando. Isso. Que aí você começou a ter mais contato com a sistêmica. Com a sistêmica, um tempo depois, aí você constelou. Isso, foi isso mesmo. E ali, quando eu fiz a minha constelação, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou estudar, vou largar tudo. Aquilo ali foi tão
profundo, sabe? Bateu tão profundo aqui dentro, foi tão transformador. Algo que eu já estava quase 30 anos carregando. E em apenas 3 sessões eu tive todas as respostas, fora tudo que eu já estava estudando, né? Eu via que eu devorava os conteúdos do Fernando e de outros também, principalmente dele. Era live toda semana, eu assistindo, e aquilo, minha mente eu só fazendo assim, e eu falei, eu vou fazer isso da minha vida. Foi assim que eu cheguei até esse tema. E aí comecei a estudar, eu realmente, já, assim como você, né? Até que a maioria fizemos juntos, já perdi a conta de quantas formações a gente já fez. Traço de caráter eu estudei em umas 3 escolas diferentes aí. Psicossomática, né, que é o fundo emocional da doença. Já perdemos a conta, eu não sei dizer realmente. Até hoje continuamos estudando, lendo livro, né? Não sei se a câmera está pegando, está cheio de livro aqui atrás. Enfim, aí chegamos até aqui, onde estamos. Casamos, tivemos a nossa baby, a Maia. Qualquer hora ela aparece aqui, eu vou apresentar a nossa garotinha para vocês. E aí chegamos nesse podcast, certo? E aí, meu amor, por que você decidiu fazer um podcast? Porque vamos ser sinceros, deixa eu falar uma coisa antes. Isso aqui dá trabalho. Sim. Deu trabalho comprar equipamento. Trabalho mental, trabalho financeiro, trabalho físico, né? Reformamos o espaço, reformamos juntos, inclusive. Dá trabalho pra caramba. Para que a gente está tendo todo esse trabalho? E você quis se... por que você se propôs a ter todo esse trabalho? Primeiro que assim, como que a gente chegou até a ideia do podcast? Eu e ele, diversas vezes no dia, na semana, a gente se pega tendo conversas sobre assuntos profundos. É verdade. A gente já há um tempo até criou um grupo para a gente jogar todos os assuntos que a gente falou assim, porque são muitos assuntos e são incríveis. Sai cada pérola de lá que a gente fala assim, isso Desde aqui, o namoro, isso, né? desde o namoro, isso aqui pode mudar a vida de alguém. Esse pensamento aqui pode mudar a vida de alguém. Então a gente já tinha essa ideia, assim, uma hora ou outra a gente vai criar alguma coisa onde a gente vai ter essas conversas, porém gravadas. Em forma pública. E aí, conversando com a nossa design de mídias, ela falou assim, gente, vamos criar um podcast? Então cria um podcast, essas conversas aí que vocês têm. Aí a gente falou assim, vamos então executar isso, vamos colocar em prática isso e vamos desenvolver. O Flávio fez toda uma reforma, porque a gente diz na sistêmica que a gente não arranca nenhuma parte de nós, a gente só junta. Lá atrás, ele era o dono de uma empresa de design de interiores, ele também fazia decoração. Então, ele juntou, resgatou esse Flávio da Decons, né? E quem um dia quiser entrar lá e ver as coisas lindíssimas que ele fazia, porque eu sou apaixonada. Decons, tem lá no Instagram, coisa mais linda. Então, ele fez toda essa reforma, ele mesmo que fez. Incrível. Então, a gente conseguiu executar isso, que era um desejo que estava lá, que foi guardamos na gaveta, e aos poucos isso foi se alimentando. Por quê? Porque, gente, é transformador você pensar sobre você, sobre as suas raízes, sobre a sua vida, sobre a sua história. E muito provável, se você está tendo um problema emocional, é porque você nunca parou para olhar para tudo isso. E todo esse conhecimento e todo esse conteúdo que a gente traz vai te ajudar a chegar nesse lugar. Então, o meu objetivo foi assim, enfim, a gente vai poder transbordar mais ainda na vida das pessoas. Porque a gente não gosta de ser raso, né? Em tudo a gente gosta Nem sabemos. de ser raso. Então, fomos sentindo que lives no Instagram foi ficando ali raso. Então, trazer essas conversas é incrível, é maravilhoso, é transformador. Então, eu acredito que nós vamos conseguir transformar muito o seu modo de pensar e talvez de agir, se assim você quiser, com o que a gente vai trazer aqui. Então, por isso que eu trouxe essa força para o podcast. E por que você decidiu fazer o podcast? Por 2 motivos principais, mas o primeiro, maior de todos, é esse aí, o mesmo motivo. Já falava isso desde o namoro, caramba, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, vamos guardando isso. E aí chegou a hora que aconteceu. Não, vamos levar isso a sério, vamos fazer. E também porque, assim, eu confesso que ficar gravando videozinho, eu acho um saco. Aqui a gente é verdadeiro, a gente fala do coração, tá? Você não vai ficar gravando videozinho de 1, 2, 3 minutos para ficar postando. Gente, isso para mim não dá.
Demanda muita energia. Tem muito tempo, energia, ficar produzindo milhões de vídeos, né? Maravilhoso para quem faz, a grande maioria faz, inclusive, mas para mim isso é difícil, até pelo tanto que a gente trabalha também. 30, 40 atendimentos por semana. É difícil parar o tempo aqui agora com o filho, né? 1000 coisas para fazer. Mas principalmente porque eu não sei se essa coisa assim muito roteirizada, assim, eu sei falar do coração. Não é para falar de dentro, aquilo que está aqui dentro, aí sai com muita naturalidade, como vocês estão vendo. Então aqui fica muito mais fácil isso, né? Eu tirar aqui uma tarde para a gente ficar batendo papo, conversando e ao mesmo tempo gravando, fazendo o que a gente já faz em casa, só que do lado de cá do estúdio, já facilita bastante. A gente já traz essa conversa e ao mesmo tempo pega o conteúdo aqui e fica aí para vocês assistirem. E um terceiro motivo, um terceiro objetivo também é o senso de transbordar, como você falou. Eu falei agora há pouco, né? Quando eu estava conhecendo a Sistêmica, eu fiquei devorando o conteúdo gratuito do Fernandão, e ele me ajudou demais. Ele, principalmente, que 80% era dele, mas uns 20% de outros também. Eu falei, bom, um dia eu fui muito ajudado com esses conteúdos gratuitos. Hoje, eu já tenho capacidade, tenho gabarito suficiente para estar do lado de cada mesa. Eu compartilho esses conteúdos e transformando vídeos. Então, isso também pegou muito para mim. Bom, agora que eu tenho capacidade para isso, eu vou levar para frente o que um dia alguém fez e me ajudou. Vou transformar vidas com essa ferramenta aqui chamada podcast. Então, para mim, essas 3 coisas principais me levaram a todo esse gasto de energia para estar aqui transbordando. Muito bom, muito bom. E uma coisa que a gente ouve muito, muitos perguntam, até uma vez a gente pegou um Uber e ele perguntou, né? Meu Deus, que a gente estava vindo de uma imersão. A gente tinha feito lá uma imersão, geralmente são de 3 dias, né? E aí muitas pessoas perguntam, diversas pessoas, principalmente as pessoas que ainda não nos conhecem, como que é o casamento de vocês sendo terapeutas? Como que deve ser o casamento de terapeutas? E aí, às vezes, a gente pensa, será que é uma bênção ou é um caos, né? Porque imagina, a gente consegue analisar, bate o olho no outro e fala, eu já sei o que é isso. Como que, então, é esse casamento? Muita gente pergunta assim, vocês ficam terapeutizando um ao outro? Não, não. Apesar que, assim, a gente tem um olhar diferente. Quando ou eu ou você está tendo alguma dificuldade, a gente já tem um olhar, e geralmente, quando a gente sente que o outro não está conseguindo resolver sozinho, a gente orienta buscar a terapia. Sugere, amor, será que não seria bom você, então, buscar uma segunda ajuda? Mas a gente não se terapeutiza, porque isso não é saudável fazer. Certo. Dentro de casa, a gente é marido e mulher. Vamos fazer o seguinte, esse tema aí, sobre o casal terapeuta, ser uma bênção, ser uma maldição, se é bom, se é ruim, acho que isso aí dá pano para manga. Dá pano para manga. Então vamos fazer o seguinte, no episódio 2, vamos falar sobre esse tema que a minha maravilhosa acabou de abordar aqui. Como é que é um casamento de 2 terapeutas dessa profundidade? Será que é bom? Será que é ruim? Como é que a gente lida com os problemas? Como é que a gente vê a vida? Vocês vão saber no próximo episódio, certo? Então encerramos aqui o episódio 1. Quer dizer algo, meu amor? Se você gostou desse assunto, compartilha com alguém. Fala que agora temos um podcast e convida essas pessoas a nos acompanharem. Porque o episódio 2, espero que você esteja lá presente e já vai falando que a gente vai contar como que é o relacionamento de 2 psicoterapeutas. Compartilha esse vídeo, posta nas suas redes sociais, deixa aqui o seu like, curte, ativa o sininho para você passar no seguir. Porque aqui você vai conectar as suas raízes. E você não só vai conectar, mas você vai sentir, vai pensar. E o nosso objetivo é que você cure, para você curar. Agradecemos muito a sua presença aqui. E um beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Beijo. Até o próximo episódio. Grande abraço.